Olá pessoal, aqui é o Luiz Dias. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui essa churrasqueira elétrica. A proposta dela é ser uma churrasqueira compacta, leve, de uso interno ou externo, principalmente para quem não quer fumaça dentro de casa ou no apartamento. Então a gente vai falar um pouquinho dela, potente, 1800 watts, e pelas características ela é fácil de montar, tá bom? Então agora a gente vai acompanhar um pouquinho o que vem dentro dela, a forma de funcionamento e um testezinho para ver se ela é boa ou não, tá bom? Bom, aqui dentro da caixa, a churrasqueira, né? Vamos ver aqui as características dela. Aqui, a altura da grelha é ajustável, fácil limpeza, uso externo e interno, design premium. A grelha tem 40 centímetros de comprimento, então é um tamanho relativamente bom, né, para cozinhar, para assar. Bandeja coletora de gordura e diferente nível de temperatura. Então vamos acompanhar se essas características aqui são boas mesmo ou não, certo? Bom, primeiramente a grelha tem um bom tamanho, né? De início a gente percebe que tem a resistência aqui, tem um tamanho relativamente bom, né? De início a gente percebe que o primeiro nível entre a resistência, né, e a grelha é de aproximadamente um dedinho de altura. Esse é o primeiro nível. O segundo, então tem dois níveis de ajuste, né? Um pouco mais de um dedo de altura o segundo. Então provavelmente não é muito indicado utilizar o primeiro nível em função de poder queimar o alimento. Então o segundo nível me parece ser mais adequado, certo? Vou tirar aqui a grelha. Bom, aqui é ajustável, é removível na verdade. Você percebe aqui a resistência. Aqui nós temos um ajuste. Potência máxima do equipamento é 1800 watts, então é uma potência relativamente forte, certo? Então deve gerar bastante calor. Temos aqui a bandeja de alumínio e a base. O interessante desse modelo é que você pode utilizar ele em cima de uma bancada, caso você não queira utilizar os pés, certo? Então, se quiser fazer em cima de uma bancada o churrasco, é bem legal, por ser bem versátil, né? Então, você coloca primeiramente aqui, a indicação do fabricante é que você coloque um pouco de água aqui, até para facilitar a coleta de gordura. Posteriormente, tem aqui a grelha. Como eu disse, ela deve ficar aproximadamente uns 3 centímetros de distância da resistência. A resistência é só um encaixe, você coloca aqui, não tem muito segredo não. Ó, já encaixa. E por último você coloca a grelha. Então, fator positivo, é bastante leve, certo? Isso é muito positivo. Me parece que o material relativamente ele é resistente, ele é forte. Um ponto negativo é o tamanho do cabo. Olha só o tamanho do cabo. Acredito que a gente deva ter meio metro, 60 centímetros no máximo. Isso aqui é extremamente curto, um ponto muito negativo desse modelo, certo? Nós temos aqui o plug dele, de 3 pinos, sendo um para fiação de aterramento. Se você for usar algum tipo de extensão, você tem que usar uma extensão de 20 amperes, é o indicado. Você não vai conseguir colocar isso em 10 amperes, porque primeiro ele é grosso, então não vai caber dentro do plug de 10 amperes na tomada. Então, se for usar tomada de 20 amperes, se for usar alguma extensão de 20 amperes para evitar qualquer problema, né, risco de acidente, de queimar, alguma coisa assim. Então, ela é relativamente bem leve, certo? Aqui tem o apoio para você colocar os pés. Então, se quiser usar na bancada, usa, senão você utiliza com os pés. Me parece bem prática do ponto de vista de você organizar para limpeza, né? Você remove de forma muito fácil,
não tem muito segredo, você observa aqui, ó, tudo encaixado rapidinho, você não tem muita dificuldade, para fazer os ajustes necessários, tá certo? Bom, aqui eu montei os pés, relativamente é tranquilo. Você olhar aqui, tem um parafuso aqui, você encaixa a arruela desse lado e coloca o parafuso e faz a pressão. Então nós temos as artes aqui, elas são encaixadas, temos quatro partes aqui em metal. Você só encaixa aqui, bem simples, nada muito rebuscado. Então encaixa as quatro partes, né, coloca aqui a haste de metal e fecha com a arruela e o parafuso. Bem simples. Agora uma coisa extremamente confusa é essa parte aqui interna, né? Nas ilustrações que eu verifiquei, essa grelha aqui, ela serve de suporte para você colocar sal, outro tipo de coisa que você for usar. Na asfalto ela fica na parte superior. Eu confesso que eu tive muita dificuldade, ela me parece não encaixar, eu montei tudo certinho, e ela fica meio torta. Eu particularmente preferi colocar na parte de dentro, e você reparar, ela tem mais segurança dessa forma. Então eu senti mais segurança ela ficando na parte interna do que de cima. Em cima parece que ela fica dançando. Eu preferi então deixar dessa forma. Então é relativamente leve. A churrasqueira toda ela pesa menos de 3 kg. Então muito simples de montar, né? Muito fácil, qualquer pessoa, uma dona de casa, qualquer pessoa aí que não tem experiência com montagem de equipamento, monta isso fácil. Então leve, prático, então você consegue montar ela em aproximadamente 3 minutos, é o suficiente para você montar. Eu acredito que o melhor seja você já deixar essa base montada, se você tiver um local guardado, e guarde a parte que vai fazer a comida, certo? E só encaixe, em vez de estar montando toda vez que eu vou utilizar. Eu acredito que seja o mais correto. Então, uma nota para montagem aqui eu daria um 8, certo? Para a questão de montagem, ela é bem prática. A parte mais enjoadinha é essa que eu falei com relação à grelha, de suporte aqui, mas nada que possa prejudicar. Então, você verifica que estou fazendo pressão aqui nessa parte interna e ela suporta sem problema nenhum. Já aqui em cima eu não senti essa segurança. Parecia que a qualquer momento, se eu colocasse um vidro de sal aqui pesado, parecia que ele ia virar. Então, minha impressão sobre a parte da estrutura é essa. Bom, antes de mostrar o uso mesmo, eu quero mostrar para vocês o encaixe aqui em cima. Como eu falei, aqui na parte embaixo, ela tem aqui as entradas, você vê bem aqui, ó. O encaixe das hastes, né, do pé fica encaixado nesse ponto aqui. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é bem simples. Pronto. Quanto à estabilidade, assim, relativamente, ela, ó, tô botando pressão aqui, ela é bem estável. Mais uma vez chama atenção com relação ao cabo. Muito complicado um cabo desse tamanho, então vocês têm que ter muito cuidado ao usar uma tomada. E voltando ao ponto aqui da grelha, né, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, colocar aqui um sal e vou colocar a carne que eu vou testar aqui. Ó, vocês veem que fica relativamente tranquilo, não cai, fica bem estável. Quando eu botei aqui em cima, não senti essa segurança. Então o risco dela virar, me parece que não encaixou direito. Não foi um erro de montagem. É o desenho mesmo dela, que não ficou muito instável aqui em cima. Então é isso, aqui essa parte aqui é muito fácil, muito prático. E agora eu vou mostrar o uso dela. Bom pessoal, montado aqui, mais uma vez a estrutura relativamente estável, né? Estou botando pressão aqui, ela não fica chacoalhando muito. Mas chamar a atenção é o seguinte, você percebe, olha, estou em pé aqui, ela é muito pequena, poderia ser um pouco mais alta, né? Então acaba que é muito baixo para a maioria das pessoas. Então
Outro ponto, né? Cabo, como eu disse, muito curto. Estou usando uma extensão. Se você for usar, use de preferência 20 amperes. O equipamento é de 1800 watts, uma potência muito elevada para usar em 10 amperes, certo? Então, calibre mais grosso é o ideal. O fabricante diz que de início a gente tem que colocar água, então você pode adicionar água. A água ela vai ajudar, né, na questão da gordura, para você manter a gordura sempre aqui na superfície, então é mais fácil de remover. A água facilita também para não dar fumaça, já que vai cair às vezes pedaço de alimento por aqui e pode fazer fumaça. Basicamente é isso. Então tudo pronto aqui, a água já adicionada. Eu vou ligar o equipamento e você vê que o sensor aqui, ele logo liga, né? Tá aqui, ó, tá ligado? Você começa a perceber a temperatura se elevar rapidamente, bem rápido, né? Pela potência que o equipamento tem. Eu indico também dar uma passada aqui no azeite para evitar que o alimento grude, já que essa grelha aqui ela não é antiaderente, certo? Então ela é bem basicona, grande, resistências são bastante grandes, né? Então uma área de cobertura para assar é bastante ampla. Agora, claro, né? Tem as suas diferenças em relação ao carvão. Eu recomendo não utilizar na base, muito próximo, está muito baixo aqui, você pode queimar o alimento, então deixa na regulagem mais alta, você vai fazer de forma bem uniforme e sempre ficar de olho na temperatura, certo? Então deixa aquecer aqui e vamos testar a comida mesmo. Bom pessoal, aqui já está quente. Vou pegar aqui a carne, fazer um teste com 3 tipos de carne diferentes, né? Uma calabresazinha, colocar nesse sentido aqui que é melhor por causa da grelha, né? Aliás, uma linguiça toscana, na verdade. Aqui uma carne de boi. Eu passei um azeite antes. E um frangozinho aqui. Tá bem quente já, mas fumaça você não tá vendo nada. Tem que ter um certo cuidado para evitar que se queime, certo? Bom, agora uns 7 ou 8 minutos já. Até peguei um banquinho, lembra que eu falei que é baixo pra caramba? Pois é, peguei um banquinho exatamente para facilitar aqui. Uns 7 ou 8 minutos já. Vamos ver, aqui ainda tá bem cru, né? Vamos ver aqui do outro lado. Ó, já tá bem. Olha a diferença aqui. Então, relativamente rápido. Aqui a linguiça toscana. Também já está bastante assado esse ponto aqui. E o frango. O frango também já deu uma boa assada. Então, como eu disse, é relativamente rápido, não demora muito. Então esse ponto já está aqui. Depende do gosto, a pessoa gosta bem passado ou não, né? Mas esse lado aqui já está relativamente pronto. O frango ele demora um pouco mais. Uma dica que eu vou dar para você, se for usar essa aqui, sempre usar pedaços pequenos. Por exemplo, a linguiça toscana eu cortei no meio, porque como não é igual no carvão forte, assim igual o carvão, então tem que ter uma certa cortar, né, para evitar que demore muito. Então o frango cortar ao máximo, se for um pedaço muito grande, abre ele bem, para evitar que demore muito, ou então que você asse bastante do lado de fora, mas por dentro tu fique cru, certo? Bom, meia hora depois, pronta a comida, a carne bem assadinha, o frango
tá no ponto já, né, douradinho também. Calabresa, como eu disse, cortada é mais rápido, então meia hora foi o suficiente para aprontar. Algumas considerações aqui com relação a esse tempo. Carne muito magra tende a ficar ressecada, então eu tive que pincelar aqui um pouco de molho, então ela vai ficar mais ressecada. O ideal é você ter uma carne um pouco mais gordinha assim para fazer aqui. Então a carne mesmo magra, ela fica mais ressecada. Olha, o recipiente aqui com água, fica coletando a gordura, então vai ficar mais fácil. Olha a gordura aqui, ó, fica mais fácil de limpar, certo? Use sempre na potência máxima, tá tudo no máximo aqui, ó. E principal, pessoal, fumaça zero. Nenhuma fumaça você pode fazer no apartamento sem problema nenhum. Bom, pessoal, teste concluído. Impressões. Primeiro, pontos negativos, né? Cabo, como eu falei, o cabo de força dela, né, de alimentação muito curto, deve ter entre 50 e 60 centímetros. Então, primeiro fator, cabo. Segundo, grelha bem confusa, a montagem da grelha. Eu particularmente não coloquei nessa posição, coloquei interno, que ficou melhor, ficou mais protegido. Esse é o segundo fator. Terceiro fator, altura, muito baixa ela. Pelo que eu verifiquei, os outros modelos é meio que padrão dessa altura, então é um ponto negativo. E o quarto fator, eu fiz um teste dela, utilizando ela sem estar calçada, e fica dando aquele leve choquezinho, né, que a gente pega principalmente em equipamentos de resistência, né? Então são os pontos negativos dela, mas os que eu vejo a maior parte é pelo valor, né? Então ela custa na faixa de R$150. As concorrentes são muito parecidas nesses quesitos, nesses problemas, né? Então isso é meio que unânime nessa faixa de preço. Pontos positivos: muito leve, menos de 3 kg, fácil de montar. Em meia hora a comida está praticamente pronta, dependendo do gosto, né? Ela não tem muita dificuldade, né, no uso para guardar, enfim. Botão muito simples, colocou na potência, geralmente no máximo. Para quem gosta de comida um pouquinho mais passada, ela é ótima. Mas para quem quer uma comida um pouquinho mais suculenta, né, menos seca, eu já não indico muito. Então, ou então fazer uma comida um pouquinho mais gordurosa, uma carne um pouquinho mais gordurosa, vai ficar excelente nela. Se você for fazer uma carne mais seca, eu ainda indico a air fryer, certo? Utilizar a air fryer, que vai ficar mais suculento. Então, basicamente, esses são os pontos principais dela. Material, a qualidade do material dela é relativamente boa pelo preço, a entrega dela é um dos melhores custo-benefício pelo que eu pesquisei, por isso que eu acabei utilizando essa. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí se você puder se inscrever no canal, sempre eu tenho novidades aí, sempre botando coisas novas, coisas que a gente usa em casa. Às vezes eu pesquiso bastante para verificar qual é o melhor do mercado em vários segmentos, né, desde eletroportátil, eletrodoméstico e coisa por lá em geral, panelas, coisas do tipo. Então sempre você vai estar recebendo novidade, coisas quentinhas por aqui, tá bom? Então obrigado, pessoal, não esqueçam, like e uma inscrição. Até mais, tchau, tchau.